Olá, tudo bom? Nós estamos agora na 7ª aula desse seminário Educação de Filhos Inspiradores. E vamos falar agora sobre um assunto que todo pai, toda mãe que mais procuram, né? Se for pensar assim, Bruno, qual é o assunto que os pais mais buscam? Realmente é como corrigir o filho. Porque às vezes é o entendimento que tem. Se porque o meu filho é mal criado, porque eu tenho que corrigir ele. A gente falou que tem outros aspectos durante esse seminário que não é só a questão que os pais não estão sabendo corrigir. Mas tem alguma coisa a ver? Tem. E vou explicar um segredo aqui muito importante. Tenho certeza que com essa dica, você aplicando na vida do seu filho já vai fazer toda a diferença. Um aspecto principal, quando você vai corrigir o seu filho com algo que ele fez, o que você quer com aquela correção, né? Porque, veja, as penitenciárias do nosso Brasil, será que elas disciplinam os presos? Será que o preso, quando chega lá, ele sai melhor do que entrou? Ou sai pior porque aprendeu mais coisas ruins? Então, é uma coisa para nós pais refletirmos, né? E isso aí era um quebra-cabeça para mim muito grande. Mas quando a gente entende essa concepção, já ajuda muito na disciplina do filho. Então, por exemplo, quando o seu filho, vamos supor, você pede para ele tomar banho 3 vezes, ele não vai. Então ele está desobedecendo você já. Então você tem que corrigir ele para ele poder te obedecer. Na verdade, o que nós temos que entender é que os nossos filhos precisam de ser corrigidos, sim, disciplinado naquela hora, algum tipo de correção que a gente vai dar, mas nós precisamos de alcançar o objetivo nosso. E qual é? Meu filho não pode fazer mais isso. Porque não adianta você corrigir o seu filho e mandar, às vezes você, por exemplo, você vai ficar aqui de castigo, aí bota o filho de castigo. Aí fica lá 10 minutos, entendeu? Você toma banho? Entendi, mamãe. Então vai lá, aí ele vai. Aí chega no outro dia, faz a mesma coisa, né? Então, não é eficaz isso. Então, o que a gente precisa de compreender? Que a gente tem que alcançar o coração do filho nesse momento que ele desobedece. Então, vamos supor esse mesmo exemplo que você fala para o seu filho tomar banho, ele não vai. Então ele tem que te obedecer e você às vezes vai aplicar uma disciplina corretiva nele. Você tem que chegar para o seu filho e é fundamental a questão da primeira correção que a gente tem que entender, correção verbal. A correção verbal, tem correção verbal, tem a questão de privação, né? Em alguns momentos a gente aplica privação, consequência lógica, eu vou explicar um pouquinho sobre isso, mas tem várias ferramentas de educação, são várias. Vamos pensar em algumas correções. A verbal é a principal. Então, primeiro, você não quer que seu filho não te obedeça mais? Então você vai sentar com ele e vai falar, filho, vem aqui, vamos conversar. Eu mandei você 3 vezes ir pro banheiro tomar banho, você não foi? Por que você desobedeceu? Então, as perguntas movem o mundo. Então, quando a gente tira o nosso filho a pergunta, ele vai se expressar. Ele pode ser a resposta mais banal que seja, mas ele está se comunicando com você. Responde, meu filho. Ah, mas porque eu queria jogar. E você acha que na hora de ir para a escola é hora de você jogar, não era de tomar banho? Me explica isso. E tem que ter paciência. Aí ele vai falar assim, não tem explicação, mas aí quando você puxou dele a resposta, interiorizou nele. Beleza, então você pode, da mesma forma, com aquele outro exemplo, aí você chega para ele, então já teve a correção verbal. Filho, então você vai ficar agora aqui refletindo aquilo que você fez, porque quando você desobedece mamãe e papai, há sempre um prejuízo para a sua vida. Então fica aqui. Aí você não vai simplesmente depois de 10 minutos tirar ele e ele vai tomar banho, né? Isso aí tem que ter tempo também, né? Às vezes está com pressa, não dá para fazer isso. Mas a correção, ela requer tempo para que seja uma correção eficaz. Então, quando for possível corrigir com o tempo, corrige com o tempo. Então, nesse mesmo caso, filho, o que eu falei com você quando você ficou aqui de castigo? Ele vai falar. Aí eu fico, por que você ficou aqui? Ah, não lembro. Não, você lembra sim. Fala por que você ficou aqui de castigo. Aí ele vai falar, tem que falar. Ele verbalizou, então ele já processou de novo na mente dele. Porque até então, a responsabilidade do erro está sobre nós. Quando a gente corrige e deixa para lá, sempre ele vai errar e sempre a responsabilidade de corrigir vai ser nossa. Mas aqui o que você está fazendo? Você está transferindo a responsabilidade de fazer o certo para o seu filho. Então, quando você trabalha com perguntas, ele tem que provocar nele. Aí você depois fala, filho, você entendeu por que não pode e tal? Geralmente, no início pode ser que ele não fale nada, mas trabalhe isso. Uma hora ele vai falar, não, entendi, mamãe. Então, olha, eu estou fazendo isso para o seu bem, então vem cá e me dá um abraço. Aí vai dar um abraço no filho. O que você fez? Primeiro, quando os pais corrigem o filho,
e às vezes aquela correção, um castigo, o filho fica lá que não quer, é uma correção física, os pais não restauram o coração do filho, que é a coisa mais importante. Como assim, Bruno? Eu vou explicar de uma forma, de repente, de uma forma mais clara. O seu filho, quando você corrige e é duro com ele vai sair de lá obedecendo, mas vai para lá com o coração duro, revoltado com você. E aí, você teve algum momento de restaurar isso? Ou seja, restaurar o seu relacionamento com ele? Se não, vai ficar fechado, vai ficar até o quê? Até que ele esqueça, né? Então, isso vai gerando, sabe o que no coração dele? Revolta sobre revolta. O coração vai endurecendo. Chega uma hora, 8 anos, 10, adolescência, tudo que você faz, entra aqui e sai aqui. Por quê? Porque nunca é restaurado o coração do filho. Então, toda vez que você corrigir o seu filho, sempre que possível, você tem que conversar com ele, porque o arrependimento não é na hora da correção. O arrependimento vem com esse momento de reflexão, esse momento de reatar os laços com os seus filhos. Então, isso é importantíssimo. E aí tem técnicas, né? Por exemplo, quando fala-se castigo, as pessoas falam castigo, né? Você vai ficar aqui de castigo, você não vai sair. Eu gosto muito de falar tempo de reflexão, porque toda vez que você coloca o seu filho sentado, isolado, ele tem que refletir nas atitudes erradas. Então é tempo de reflexão. Eu acho que é um pouquinho menos pesado, mas enfim, a nomenclatura não importa. O importante é que seu filho entende que ele tem que ter autocontrole, que ele tem que ser responsável pelos seus atos. Uma outra questão da correção é que quando o filho ele é corrigido, a gente tem que restaurar o coração, o arrependimento e tem que buscar dele atitude. Então, filho, você fez errado, obedeceu, não tomou banho, o que você vai fazer amanhã? Você vai fazer de que forma? Ele tem que verbalizar, porque quando ele verbaliza, ele assume o compromisso com ele mesmo e com você também. Então veja a importância da gente saber como aplicar a correção na vida dos filhos. E tudo isso aí, o segredo principal, 80% da sua correção vai ser resolvida quando você trabalha isso aí. Então, no curso mesmo, no curso Educação de Filhos, que é mais aprofundado, nós vamos trabalhar esse módulo em 7 aulas. Então eu vou ter uma aula só para correção verbal, advertência, quando que você vai dar uma repreensão, vou dar casos de repreensão, né? Repreensão é quando você fala mais firme, sem gritar com o filho. E várias expressões corporais que você gera autoridade para o filho obedecer sem medo de você, sem ter aquele medo. A gente vai falar muito sobre privação. O que é privação? Às vezes você pode colocar um tempo de reflexão a privação. Às vezes um isolamento, ou seja, seu filho está desobediente a semana toda. Você fala, filho, você não vai sair para a rua essa semana porque você está assim, assim, assado. Então tem um processo para poder fazer isso, tem uma metodologia para que seja eficaz, né? Então, por exemplo, olha só, tem a questão da consequência lógica. O seu filho, ele anda de bicicleta e não tem cuidado com a bicicleta, né? Aí você fala, filho, cuidado com a bicicleta custou caro. Aí ele vai deixar lá fora sem cadeado, sem nada. O que você tem que fazer? Consequência lógica é o quê? Qual seria a consequência natural? Ele deixou lá fora, um ladrão vem e rouba, não é? Isso é consequência natural. Mas para você evitar a consequência natural, você vai aplicar uma correção no seu filho, que é uma consequência lógica. Você pega a bicicleta, esconde ela e fala, filho, olha só, eu escondi a bicicleta, você vai ficar 1 mês sem bicicleta para você ter cuidado com ela, porque se você continuar desse jeito, alguém vai roubar de você. Então veja que são mais de 12 ferramentas que você pode aplicar na vida dos seus filhos. Consequência lógica, privação, enfim, tem várias coisas que vale a pena. Então, se você quiser conhecer mais sobre essas ferramentas, o que vai ser no curso, aqui embaixo vai ter mais informações sobre isso. Eu gostaria de falar agora sobre esse curso de Educação de Filhos, que é uma coisa completa, são 35 aulas, é um programa, e eu vou falar nessa aula um pouquinho sobre o que você vai ver nele. Você vai ver que quando você trabalha o seu filho na educação de filhos como um todo o processo de corrigir o filho, de impulsionar ele para a vida, para ele ser uma pessoa admirável, respeitosa, para ele obedecer com prazer, tudo tem uma ligação com a outra, tem uma sequência lógica, é sistemática e é muito interessante, então vou passar agora para você entender isso. Bom, nesse curso que a gente trabalha de uma forma mais aprofundada, esse seminário, né? Esse seminário eu estou falando 8 aulas de uma forma bem assim, simplória, de uma forma bem tranquila, de um bate-papo, mas no curso em si vão ter vários slides, vários esquemas. Então, muitas coisas assim para você aplicar mesmo no dia a dia de uma forma mais prática e fácil. Eu queria realmente nesse seminário trazer um bate-papo mesmo para conscientizar os pais dessa importância toda, né? O meu curso não é a única solução, né? Não é a melhor solução para todas as situações, mas assim, é uma proposta
que as pessoas que têm feito têm se identificado, têm tido grandes experiências, porque realmente a gente conseguiu juntar várias metodologias, ferramentas em um curso só. É um curso de 35 aulas, 8 módulos, então assim, se for pensar em termos presenciais, daria mais tranquilamente que 60 horas de aula. Não que seria isso, mas é uma coisa tranquila, em 8 semanas você consegue fazer o curso e é muito legal. Então eu queria passar para você ter uma visão de educação de filhos. Isso aqui está no programa, a gente vai passar isso aqui, é o programa do curso, é o que a gente vai realmente tratar em várias aulas. A maioria das aulas estão aqui nesse esquema, mas tem outros também que a gente vai passar que são práticas necessárias na educação de filhos. Mas as principais estão aqui e eu gostaria que você prestasse atenção porque tem a ver com a sua conscientização para você buscar essas ferramentas em algum lugar, seja comigo ou em outro lugar, em livros, né? Livros é um pouco difícil porque a gente lê e às vezes não tem quem compartilhar, tirar dúvida. Nesse curso não, você comigo você vai tirar várias dúvidas e vai ter compartilhar com outros participantes também, então é uma interação muito legal. E a troca de experiência eu acho que é a coisa mais rica, porque você tem dificuldades que outros pais também têm, então essa troca, essa interação é algo enriquecedor que faz toda a diferença. Mas vamos lá, esse programa de educação de filhos inspiradores, esse curso de 35 aulas, nós começamos falando no módulo 1 e o módulo 2 sobre conscientização dos pais sobre a educação de filhos. O que é isso, Bruno? Esse módulo 1 e 2 eu falo primeiramente sobre esses fundamentos de educação de filhos, uma coisa mais consistente, ou seja, o pai e a mãe vai ter a visão geral do que realmente vem a ser a educação de filhos, que aspectos ela precisa tomar cuidado, né? Então a gente dá um geral do curso e ainda vai falando sobre fundamentos da educação de filhos. E a gente vai falar sobre a importância do pai na educação de filhos, a importância da mãe na educação de filhos, a diferença, por que a mãe é mais emocional, o pai é mais racional. E aí a gente, nessa aula é muito engraçado porque de uma forma descontraída a gente percebe que o filho precisa da figura do pai e da mãe. E quando, por exemplo, o seu filho, se você é mãe separado, a ausência do pai, como é que você vai lidar com isso? Será que você tem suprido a ausência do pai? A gente vai perceber nessa aula que nem tudo a gente consegue suprir, né? Nós mãe, vamos dizer assim, se colocar no seu lugar. Mas muita coisa você vai conseguir suprir por entender, na verdade, o que o pai transmite para o filho que a gente, às vezes mãe, né, não consegue transmitir. Então é muito importante, aí você vai ver como que o pai, mesmo separado, a gente precisa de honrar a figura do pai, para o filho ter respeito por pai, porque a figura do pai tem uma questão biológica, uma questão cultural, enfim, são várias coisas que o pai ele vai transmitir para o filho que não vai ser a mãe. Então entender a ausência de um deles, por exemplo, é muito importante. Então é legal também nessa aula porque muitos pais não querem fazer o curso, quando chega nessa aula as mães saem correndo para chamar, pelo menos essa primeira aula você vai assistir. E a primeira aula do curso é a importância do pai e da mãe na educação dos filhos. Então, muitos pais que não iriam fazer o curso acabam a parte dessa aula gostando, entendendo a importância. Aí é um puxão de orelha e vai até o final, né? No bom sentido, mas é uma coisa muito interessante. O módulo 2 é a educação que tivemos e a educação que queremos para nossos filhos. Então eu falo sobre como os pais têm que abençoar os filhos, em que momentos das fases críticas do filho que o pai e a mãe precisam de transmitir para o filho. Aí vem uma reflexão muito profunda daquilo que os pais às vezes traumas ou às vezes tem muitos pais que têm problemas no relacionamento com os pais que foram mal resolvidos, não liberaram perdão, ou às vezes desonraram os pais em alguma situação e que pelo fato de desonrar os pais tem uma sequela na vida dos filhos. Vocês vão entender muito bem nesse módulo o que vem a ser isso. Então, esse módulo 2 é mais um trabalhar de conscientização, mas que é fundamental para a gente dar prosseguimento na questão dos outros módulos do curso. E depois nós vamos falar no módulos 3, 4 e 5 sobre a educação preventiva. Então, como eu falei, educação e disciplina são sinônimos, né? E aí quando você fala assim, eu vou disciplinar meu filho, nós vamos falar de disciplina corretiva. Quando nós vamos prevenir nossos filhos, instruí-los, transmitir amor, é a educação preventiva ou a disciplina preventiva.
Então, a preventiva é o comportamento de formação, ou seja, não é um comportamento errado do seu filho. Às vezes ele tem umas atitudes de criancice, coisas que é da própria da criança. Então é um comportamento em formação, né? E esse comportamento vai até que idade? Principalmente 1, 2, 3, 4 anos, mas vai até os 18 anos. Seu filho sempre vai estar com comportamento em formação. Sempre nós, em alguma etapa da vida deles, a gente vai ter que instruí-los para a vida, né? Até que eles sejam liberados mesmo, e aí, quando eles não estão mais debaixo do nosso teto, nossa responsabilidade, eles fazem o que bem entender a vida deles. Mas enquanto estiver conosco, é comportamento em formação. E como é que a gente trabalha o comportamento em formação? Transmitindo amor para os filhos. Você entendeu naquela aula que a gente falou agora do seminário, né? Como transmitir amor para os filhos, a gente vai se aprofundar nisso aí. Consciência moral é um módulo que a gente vai falar só sobre consciência moral, como a gente trabalha isso na vida do filho, e que ele faça as coisas, ele faça o que é certo não por obrigação, mas com profundidade, e que a consciência moral ela entra lá no coração dele, que quando entra no coração a gente faz as coisas certas por prazer e não por obrigação, então isso faz toda a diferença. Vamos falar sobre respeito, sobre a questão da instrução da obediência. Então, aquilo que eu falei na aula, a gente vai falar de uma forma mais aprofundada, vai ter vários exemplos práticos, é muito interessante. Como delegar a responsabilidade. E aí encerra a questão da educação preventiva. E aí no módulo 7, né, nessa aula que a gente falou um pouquinho sobre disciplina, você vai ver que tem um módulo com 7 aulas só falando sobre educação corretiva, que é a disciplina corretiva. Então nós vamos falar sobre a questão do comportamento errado. Então, se o meu filho está em comportamento em formação e ele não aprendeu certas coisas, é no comportamento errado, na disciplina corretiva, que a gente vai acertar isso aí. Então, a gente vai falar muito sobre correção verbal. Como eu falei, 80% da correção vai ser verbal. Muitas vezes, pais eles negligenciam porque não dão uma advertência para o filho. Tem que saber dar a advertência, porque a advertência é um aviso. Ó, filho, se você fizer de novo, a consequência é essa. E às vezes, por não ter, e pelo fato de muitos pais não aplicarem a advertência, acabam tendo que ter correções mais drásticas, e a advertência às vezes seria um filtro para muitas outras correções que não precisaria. Porque o seu filho, eu não vou fazer isso porque mamãe falou que vai acontecer isso, isso, isso. Então, a advertência faz parte da correção verbal, e vão ter outras ferramentas de correção verbal além da advertência. Privação. Vamos falar uma aula só sobre privação, como aplicar cada ferramenta de privação, tempo de reflexão, isolamento, tirar algum privilégio do filho. Então, tudo isso são instrumentos de correção do filho, né? Que a gente chamou de privação. Consequências naturais, consequências lógicas, a diferença disso, quando aplicar. Quer uma forma de ensinar o seu filho a não fazer mais aquilo e aprender que é errado? Consequência lógica. Quando a gente associa a correção do filho a algo que ele fez e que não deveria fazer, e a consequência disso, você está ensinando seu filho que as atitudes dele quando ele crescer, lá na vida, vão gerar consequências. Vamos falar sobre correção física. Será que devo aplicar a correção física? Será que eu não devo? Como aplicar? Então isso é um segredo também que a gente vai descobrir lá no curso. Vamos tratar uma aula só sobre isso, e essa aula é legal porque muitos pais saem assim aliviados às vezes com o entendimento. Puxa vida, eu corrigi meu filho fisicamente e não sabia como corrigir, ou eu descobri agora que eu não preciso de corrigir fisicamente meu filho, tem outras ferramentas. Então isso é muito fantástico durante o curso. Restauração é aquela questão que eu te falei, depois da correção tem um processo de restauração do coração do filho. E tem a metodologia, tem uma forma mais eficaz de fazer. Quando a gente descobre esse segredo, o arrependimento é gerado na vida do filho de uma forma muito mais fácil, ele vai se transformando, o caráter dele vai se transformando, porque cada correção sua vai ter um ensinamento para ele. Responsabilização. Toda vez que seu filho faz algo de errado, ele tem que se responsabilizar por isso. Então, como que a gente vai, uma metodologia prática, fazer com que ele se responsabilize e ele entenda que tudo aquilo que ele fizer de errado, sendo culpado ou não, fazendo por querer ou não, ele tem que ser responsável. Quantas pessoas adultas batem em carro escondido, ninguém está vendo, vão embora porque não assumiram responsabilidades que deveriam assumir lá na infância. Então, aprender isso, ensinar isso aos filhos, é fundamental. E por fim, educação e disciplina, que eu chamo de disciplina inspiradora, né? A preventiva e a corretiva. Agora, a inspiradora é aquele plus, é aquele que você vai fazer com o seu filho, que vai fazer dele uma pessoa inspiradora, uma pessoa que vai fazer diferença nesse mundo, que ele vai falar assim, pai, mãe, puxa, eu nasci para um propósito e eu quero fazer isso de vida, a minha missão é essa. Olha, essa questão de missão, você vê que as empresas utilizam isso, né? E às vezes é um clichê que elas usam, às vezes é uma coisa assim, que, vamos dizer assim, só para inglês ver.
Mas o seu filho não, você vai entender a essência dessa questão de missão em educação inspiradora e ferramentas para você poder provocar no seu filho essa questão. Por exemplo, se ele vai querer fazer um vestibular, ele vai fazer aquilo que é o sonho dele e vai se destacar, porque ele vai fazer com prazer, porque você vai trazer esse entendimento na vida dele. Então essa parte aqui eu vou falar na próxima aula e aí a gente vai encerrar aí, ó, mais um programa de educação, disciplina inspiradora já vamos trabalhar habilidades, talentos, vocação, como desenvolver os talentos, momentos especiais e memoriais, eu vou explicar o que é isso, como desenvolver a profissão do seu filho, a dádiva da honra também é um segredo muito especial, quando os pais entendem isso faz a diferença na vida dos filhos, e é a aula final do curso que é como liberar o filho para a vida. Então eu fiz só um resumo aqui, mas é muita coisa, muito conteúdo, muita prática. Então eu espero que de alguma forma você entenda que esses conceitos a gente precisa de buscar conhecimento, seja como for, tá? E eu me coloco à sua disposição para o que você precisar. Você vai conseguir meus contatos, no meu blog também tem como falar comigo. E estamos aqui para ajudar, para contribuir, tá bom? Da melhor forma possível, da forma que você achar melhor, conte com a minha contribuição. Vamos ficando por aqui nessa aula e até a última aula de encerramento desse seminário Educação de Filhos Inspiradores.